Boa noite, Léo. Boa noite, Gu. Graças a Deus, hein? Conseguimos essa vitória. Menos importante, talvez, fosse o jeito de ganhar, né, Gu? Importante, talvez, era ganhar. Aliás, se eu não estou enganado, no bolão do Bugricast feito antes do Paulistão começar, todo mundo colocou vitória nesse jogo. E aí foi, né? 1-0. Duas estatísticas para você, Gu. Primeira, o Guarani não ganhava do Velo Clube desde 1979. 37 anos. Não, 47 anos. E teve bastante até partida recente, né? Teve jogo pela Série 2, teve jogo pela Série 1. Ano passado teve um jogo no Brinco, o Guarani tomou um empate igualzinho foi com o Primavera, aos 50 do segundo tempo. Enfim, e outra estatística bizarra, hein? O Guarani não ganhava fora de casa pelo Paulista há 2 anos. Na verdade, ia completar agora dia 27 de janeiro contra o Ituano, 3-0 lá em Itu. Acho que até o Reinaldo fez gol aquele dia. Eu estava nesse jogo. Mike fez gol de falta, Derek acertou a trave, enfim. Mas 2 anos praticamente sem ganhar no Paulistão, um alívio. Para mim, um alívio, principalmente porque o Velo teve um pênalti, né? E o Kaique França foi lá e pegou a bola. Jogo muito ruim tecnicamente dos dois lados, né, Pezão? O Velo também não conseguiu agredir o Guarani, não conseguiu atacar. O Guarani, muito menos, principalmente no segundo tempo. Acho que não teve nenhum chute a gol do Guarani. Mas o Velo também, tirando o pênalti, o Velo também não conseguiu agredir o Guarani. Um jogo muito ruim, bem faltoso. Para os espectadores de fora, péssimo. Acho que ninguém conseguiu assistir esse jogo, né? Só nós mesmos bugrino. Eu tô com a estatística do jogo aqui, pelo SofaScore, 43 faltas, gente. Meu Deus. 43 faltas é praticamente uma falta a cada 2 minutos, né? Fora o número de cartões amarelos, né? Que foi absurdo, né? Vamos ver aqui. Eu tava preocupado que o Guarani podia ter jogador expulso, viu? Eu sei que o Matheus Costa fez várias trocas aí para evitar isso. Ó, do Guarani tomou cartão Renan Castro 1, Jonathan Costa 2, Rafael 3, Natan Melo 4 e Emerson 5. 5 cartões amarelos no jogo hoje, né? Então, mas tudo bem, gente. Ficou para trás. O que importa agora é pensar na Portuguesa, ver que o time tá ali em 9º lugar, né? 5 pontos, mas também não quer dizer muita coisa, porque tá super embolado, tem um monte de time com 4 pontos. E hoje, para quem quiser sair da lanterna, 2 rodadas, porque já tá 4 pontos. Então a situação lá tá um pouquinho complicada, mas é problema deles. O nosso aqui, vamos fazer a nossa parte, porque o tempo urge e a Sapucaí é longa. Aí é quase meia-noite, né, bicho? Aqui ainda tá 8h30 da noite, tá tranquilo. Beleza, eu daqui a pouquinho tô em pé, 4 e pouquinho da manhã já tô acordando para trabalhar, né? É isso, tá maluco. Vamos passar um pouquinho aqui no chat, eu vou ficar de olho na coletiva. O Gu, a hora que você quiser ir, você vai, porque aí é quase meia-noite. Não, eu vou lá. Cara. Eu vou lá também, que já é 11h30, né? Daqui a pouquinho, tamo aí, né? A gente não vive de Bugricast, né, Fezão? Imagina, de forma alguma. O Pezão tá trabalhando aí também, né, Pezão? O Bugricast é que vive da gente, né? Que é nós aqui, meu amigo, esquece. E também vive da galera. Boa noite, Gu. Bom descanso para você. Boa noite, galera. Boa noite, Pezão. Até mais. Bom trabalho para todo mundo. Hoje, como eu tô em outro fuso horário, dá para eu tocar sozinho aqui, porque no restante do pessoal aí já tá muito tarde, né? Então, eu peço a companhia dos amigos no chat aí. Eu sei que tem mais gente chegando para poder participar, para poder interagir, para poder fazer o meio de campo. Então, assim, tocar o pós-jogo sozinho é difícil, mas vamos lá. Talvez eu tenha que levantar para pegar um gole d'água aqui, né? Mas não me preparei para isso. João Francisco 1458 se tornou membro aqui no Bugricast. Muito obrigado, João. Você que está acompanhando aqui o Bugricast esse ano, a gente está com essa campanha de membros aqui no YouTube, né? 2 planos mensais, R$5, R$15 por mês. Vai da sua capacidade, da sua condição em apoiar a gente. Nós já estamos com 25 membros por sorteio. 25 membros, lembra aqui o Léo. Quando a gente chegar em 30, nós vamos sortear uma camisa dessa aqui, ó, só que branca. Então, seja para os membros de R$5, seja para os membros de R$15 por mês, a gente vai fazer esse sorteio. Então, faltam 5. De repente a gente resolve isso hoje, e aí no final de semana a gente já faz esse sorteio, ou a gente faz na semana que vem, enfim, vai depender da velocidade de novos membros. Hoje, além do João Francisco, entrou também o
Exter, sei lá, R$29,94, membro aqui também. Então é só clicar no botãozinho ali, seja membro, escolher seu plano e participar com a gente aqui. O Max está lembrando aqui, ó, vitória é para ser comemorada sempre, e eu concordo com o Max. Gente, vou falar uma coisa para vocês. Eu fiz uma campanha durante a semana aí para poder pegar leve, né? Tentar ser um pouco menos corneta, um pouco menos xingamento, enfim. E assim, a conclusão que eu cheguei é que sempre vai ter um motivo para reclamar, né? Sempre vai ter um porém, sempre vai ter uma corneta, sempre vai ter uma razão. O jogo passado era porque não ganhava. O jogo de hoje é porque o time era bunda mole. Cara, não importa. Na situação que a gente está hoje, a gente precisa pontuar, precisa ganhar. Eu falei no último jogo aqui, ó, a gente tá por isso aqui. O time não pode cair. Por mais que hoje tenha sido uma atuação tecnicamente muito fraca dos dois lados, o que importa era ter ganhado o jogo. Talvez o goleiro do Velo Clube tenha feito uma defesa, que foi um chute despretensioso do Maranhão no primeiro tempo. Tirando isso, foi o pênalti que ele não pegou e o Guarani não fez nada além disso, né? O Kaique França, por outro lado, ele teve uma defesinha importante ali no primeiro tempo, pegou o pênalti, mas só também, não teve assim muito. Opa, pingou outro membro aqui, hein? Olha aqui, ó, o Bugrino67 se tornou um membro aqui do YouTube, Bugrino67. Estamos aqui, hein? Estamos aqui. Mais um, faltam 4 para a gente chegar nos 30 e fazer o sorteio da camisa. Então, assim, um jogo muito fraco. Eu achei, de verdade, que foi um jogo bem parecido com aquilo que a gente vai ver em algumas partidas da Série C. Quando for jogar com o Itabaiana, lá no Sergipe, pode ser. Quando for jogar com Confiança, quando for jogar contra o... Escolhe aí, cara. Principalmente fora de casa, né? Que são adversários um pouco mais fracos. Contra o Maranhão. Então, assim, é esse tipo de jogo que a gente também tem que acostumar a fazer. Não da nossa parte, mas jogo de força, jogo de pegada, jogo de falta, jogo de pancada. Só faltou ser um pouquinho mais inteligente na hora de matar o jogo ou na hora de, sei lá, garantir o resultado. Porque eu achei que no segundo tempo o Guarani teve vários contra-ataques a seu favor para fazer 2-0 e dormir tranquilo, principalmente depois do pênalti, né? Dentinho algumas vezes, o próprio Cicinho, Diego Torres 2 vezes perdeu a oportunidade. E assim, quando o Matheus Costa chegou, ele foi muito elogiado pela direção, que ele era um cara de saber montar time para sair em contra-ataque, para sair em velocidade. Acho que ele não encontrou isso ainda com essas peças, né? Não encontrou ainda com esse elenco de agora. Você vê que ainda tá, né? Diego Torres era titular, foi pro banco, o Luca era titular, hoje nem entrou. Então acho que, e outra, o 4º jogo da temporada, é só o começo. Mas de verdade, assim, eu acho que hoje faltou matar o jogo. Dava para ter feito 2-0 tranquilamente, depois que se livrou do pênalti ali, que o Kaique França pegou muito bem. Fica de aprendizado, porque contra a Portuguesa eu acho que o sufoco vai ser igual ou maior, a Portuguesa é um pouco mais qualificada, então as oportunidades de contra-ataque vão aparecer, e aí tem que ser um pouquinho mais incisivo, né? A bola chegou muito pouco para o Maranhão, o próprio Kevin também quase não pegou na bola quando entrou. As chances estavam ali com o desafogo no Dentinho. E não andou bem. Não é por culpa do Dentinho. Mas o time é lento, o time desce muito devagar, sai com a bola muito devagar. Então, acho que precisa treinar um pouco mais. É difícil falar em treinar, porque o time joga cada 3 dias. E aí, uma coisa de cada vez. O Léo tá lembrando aqui, ó, 28 membros. Chegaram mais aqui, hein? Chegou o Vitor Serafilmes. Obrigado, Vitor, também, por ser membro aqui do Bugrecast. E o Hoff Norris. É isso, né? Hoff Norris também se tornou membro aqui do Bugrecast no YouTube. Então, segundo o Léo, nós estamos aqui com 28 membros. Cadê aqui, ó? Muita mensagem no chat, muito obrigado aqui, vai ajudar a tocar aqui o pós-jogo. 28, faltam 2, hein? Pra gente desbloquear o sorteio da camisa branca 2024, que a gente vai fazer assim que chegar nos 30 membros. Nós estamos com 28, só clicar aí no Seja Membro, R$5 ou R$15 por mês, você escolhe o plano de acordo com aquilo que você pode pagar.
Certo? Deixa eu dar uma passadinha rápida no chat aqui. Tem como ser membro pagando por Pix? Ô, Mateusão, você é da casa, cara. Você é da casa. Não sei, acho que não. Eu acho que tem que ser pelo cartão de crédito. Eu não sei. Léo, você que sabe tudo aí, descobre aí. Eu não manjo nada. Porque, aqui, ó, Leonardo Costa, 29 membros. Mais um, falta um. O Álvaro Caropreso, por que raios não teve uma transmissão de vídeo desse jogo? Que nervos. Olha, teve pelo Max, né? Teve pelo Max, Álvaro. Esse é o futebol de hoje em dia. Cada vez mais difícil de assistir. Depois reclamam que tem cada vez menos interesse pelo futebol no país do futebol. Está cada vez mais difícil de assistir. Vitor Neto, nosso membro aqui, ó, ficamos por um fio. Hoje não foi saber sofrer porque o Vela é muito fraco. Quando tivemos a bola, o Parede e o Diego erravam passes bobos. Foi o que eu falei, né? O contra-ataque nosso podia ter dado um pouco mais de tranquilidade para nossa torcida. Tá aqui o Mateusão. Fechou, hein? 30 membros. Obrigado, Matheus. Pode continuar sendo membro, hein, gente? Nós vamos fazer o sorteio e não só entre os 30, né? Se tiver 31, 32, 33, nós vamos sortear também. Assim que acumular mais membros, eu falo aqui, senão vou ficar interrompendo muito o comentário. Gustavo Henrique, importante foi a vitória, os 5 pontos conquistados no Paulista. Mas não podemos fechar os olhos para o péssimo futebol jogado novamente. Time mal treinado, não tem saída de bola. O Guarani achou um gol de novo. Respeito sua opinião, Gustavo, mas para mim é só o 4º jogo da temporada. Até ontem estava aquela estatística, né? Os últimos 6 jogos não ganhou nenhum. Aí já tem que acabar o mundo, trocar todo mundo, mandar todo mundo embora. Hoje ganhou. Então vamos com calma, porque a prioridade do ano é a Série C, não é o Campeonato Paulista, na minha opinião. O Riuta joga mais que o Parede. Ah, não sei não, hein, William? Não sei não. O Parede tá ganhando regularidade, hein? Jogou os 90 minutos, muita gente não gosta dele, ele fez o golzinho. Parede vai ajudar, gente. Parede é jogador experiente, Parede vai ajudar. Goleiro ganha jogo. Como é bom ter goleiro novamente. Olha, 30 segundos aqui sobre Kaique França, hein? Kaique França foi muito bem contra o Santos. Contra o Novo Horizontino não dá muito para dizer, né? Contra o Primavera, acho que fez uma outra defesa, mas hoje ele foi muito bem, hein? Pegou pênalti, garantiu o resultado, foi eleito o melhor jogador em campo. Como é bom ter goleiro. Fazia muito, mas muito tempo que o Guarani não tinha goleiro. Custa caro, mas acho que acertou. A diretoria acertou na contratação do goleiro. Ainda bem que deu uma dentro. É o Fábio Jarreta aqui também. Kaique França tá nos braços da galera. Já vi a galera ali atrás do gol hoje cantando música pro Kaique França. Música não, né? Kaique França. Isso é bom. É diferente, né, gente? Quando você vê o ataque do adversário chegando, aí você fala assim, puta vida. Você tem um goleiro ruim, você já fica preocupado. Quando você tem um goleiro melhorzinho, você fala, bom, peraí, também não quer dizer que vai ser gol, né? Às vezes ele pode tirar um coelho da cartola. Essa é a função do goleiro, né? E hoje foi isso que ele fez. Gosto muito do Kaique França, hein? Acho que não vai demorar muito para cair nas graças da torcida, não. Se é que já não caiu, né? Porque pegar um pênalti fora de casa e garantir a vitória já é para considerar. Vitor Neto, Cicinho já é para voltar pro time? Chega de buraco nas costas do Rafael. Morrer no improviso não dá. Posso dar minha opinião, Vitor? Eu acho que não. Acho que o Cicinho não tem lugar nesse time, não. Bora puxar sorteio para 100 membros. Pô, podemos puxar, mas 100 é uma meta agressiva. Podemos pensar. Dá um tempinho para a gente elaborar aí a campanha. Nós já estamos com os 30 primeiros. Mais um comentáriozinho aqui no chat. Vamos ver. Boa presença da torcida do Guarani no estádio. Eu acredito que esse ano será uma das maiores médias de público do Guarani nos últimos anos. E se dá os nomes contratados, a empolgação da SAF? Ô, Vitor, eu acho que, primeiro de tudo, a boa média de público tem a ver também com a tabela, né? São só 4 jogos. A estreia, primeiro jogo do ano, acho que deu uma esquentada por conta das contratações. O segundo jogo era o Santos, que normalmente vai mais gente. O terceiro jogo é o Derby, que normalmente vai mais gente também. E o quarto é o Botafogo. Aí nós vamos ver.
Mas eu não tenho dúvida que acho que a torcida tá feliz com os reforços. Acabamos de falar do Kaique França. Alguns ainda não viraram aquilo que a gente esperava, né? O Luca continua, hoje nem entrou. O Ralf também nem entrou ainda, né? O William Farias está jogando, o Donato machucou. Então acho que tem sim um pouco disso, tem um pouco da tabela. Mas mais do que isso, Vitor, o que eu realmente gostaria é que a presença de público aumentasse, ou que ela fosse grande, por conta da campanha. Pode ser tabela, pode ser jogadores, mas a campanha. Que, por exemplo, agora o jogo fora de casa com a Portuguesa. Talvez com empate ou até com uma vitória, acho que uma vitória é certeza, né? O Guarani vai estar entre os 8. Pô, próximo jogo é um derby. É para encher o estádio. Então, mais por isso, entendeu? A campanha leva mais gente ao estádio, sem dúvida nenhuma. Wagner Marcelino se tornou membro também. Muito obrigado ao Wagner, já passamos dos 30. Wagner, você também está no sorteio da camisa da Capa 2024, camisa branca. Na lateral direita, acho que poderíamos tentar utilizar o Pinho. O que você acha? Eu acho que o Pinho não deve começar como titular também. Eu tô me acostumando com o Rafael, sabe? Não porque eu acho que é a melhor opção, mas dentro das opções que nós temos, é a menos pior. Porque eu acho que o Cicinho vai deixar as costas vulneráveis, ele é um cara já de idade, há muitas dúvidas sobre o futebol dele. Eu prefiro que o Cicinho vire uma opção para o segundo tempo, para pegar a defesa cansada, igual hoje, do que ele ser um cara titular. E aí depois nós vamos discutir se o contrato dele renova depois do Paulista ou não. O Pim, ele pode compor o grupo também. Então, por exemplo, aquele momento que o Cicinho estava fora e não tinha reserva para pôr no banco, o Pim podia estar lá. Ele estava na copinha, eu sei. Mas pelo menos é alguém da posição para tapar um buraco. Agora, já jogar o Pim de titular no time, calma, torcedores, calma. O Ralf já entrou contra o Novo Horizontino. Bem lembrado, Marco Antônio. É isso. Pezão, devo me manter otimista? Não consegui ver tudo, mas quando conseguir é sofrimento e aperto. Confere. É o Robert. Hoje o Robert não conseguiu estar aqui no pós comigo. Robert, eu não sei se era sofrimento e aperto. O pênalti, ele foi uma fatalidade. Eu não consegui, assim... Eu marcaria o pênalti do Velo, mas é uma fatalidade, é uma disputa de bola. O cara tava com o braço um pouquinho mais alto, o Jonathan, né? E acertou o queixo do jogador do Velo. Agora, assim, tirando isso, foi uma abafa muito menor do que foi a abafa do Primavera. Foi uma pressão muito menor do que foi do Novo Horizontino. Claro, tinha um a mais. O Velo é um time mais fraco, é um time parecido com o que nós vamos jogar na Série D. O Primavera, acho que... Aliás, está caindo pelas tabelas ainda. Novo Horizontino é Série B, o Santos é Série A. Então, acho que tanto o Primavera quanto o Velo são times parecidos com o nosso. Otimista, eu acho que é exagero. Mas eu acho que você pode não estar desesperado. Sabe assim? Depois de alguns jogos aí, o Guarani vai cair, tinha uma bosta, o presidente mandou o técnico embora, depois gaguejou na rádio para dizer que não mandou. Então, calma, gente. É o 4º jogo da temporada hoje. O nosso foco é o Campeonato Brasileiro da Série C. Não é o Paulista, não é a Copa do Brasil. O objetivo é testar o time, ensaiar o time, ver se as peças funcionam para a Série C. Isso é o que vale. O objetivo da temporada é esse. O vestibular do ano é a Série C, não é o Campeonato Paulista. Essa, pelo menos, é a minha opinião. Gostei muito da entrada do Renan Castro. Maurício Antônio, na saída de bola, é um bom zagueiro também. O Renan, ele já pegou o Velo cansado, né? Já pegou o Velo mais pro fim aí. Mas, sim, jogador regular, cumpre bem a função. O Maurício é um jogador, um zagueirão de saída de bola mesmo, né? Mais territorialista, não sai pra caçada, não é do choque. É aquele jogador que sabe andar pelo campo, sabe os atalhos, não corre errado. Então, tá sendo mostrando regular. Veremos. Boa, temos 3 taças em disputa, bora pra cima. Calma, calma. Quem não ama o Kaique França morreu por dentro, Gio. Elano GFC. Oi, Elano, tudo bem? O que eu acho da possível vinda do Elvis? Daqui a pouco eu falo do Elvis. Mas eu não sei se tem espaço pro Elvis e pro Diego Torres nesse time. Enfim.
Alan Chagas, boa noite. Precisamos urgente de um segundo volante para a saída de bola dos zagueiros e muito chutão. O assunto do dia, o que acha do Elvis? Deveríamos contratar... Calma. Calma. Ganhamos graças ao Kaique. Tem muito a melhorar. O resultado justo seria derrota para os dois times. E o argentino, hein? Pelo amor. Pode mandar embora. Calma, Maurício. Você é muito emocionado, cara. Calma, cara. Eu falo isso porque eu conheço o Maurício, tá? Não tô criticando ele, não. Mas tudo tem seu tempo. É o quarto jogo da temporada. Eu tive muitas críticas ao Diego Torres na estreia, mas eu liguei minha vibe, vamos apoiar. Então, não tô aqui para apontar dedo dessa vez, não. Todo mundo vai ter seu tempo, todo mundo vai poder esquentar o banco, se recuperar, treinar, condicionar. Existem muitas expectativas sobre o Diego Torres, mas vamos dar tempo ao tempo, como diria meu falecido avô. Quantos pontos acredita que vamos conseguir ao final, visto que já foi metade do campeonato? Não sei, eu acho que para classificar talvez uns 12, 11, 13, eu acho que isso é mais do que suficiente, tá? Para ficar entre os 8. Então, assim, mais 2 vitórias nos próximos 4 jogos, sabendo que o Palmeiras fora de casa é o último deles, então eu acho que mais 2 vitórias a gente chega a 11, talvez tenha chance. Espera aí, deixa eu arrumar o fio aqui. Talvez tenha chance de se classificar. Mas insisto, a prioridade é conseguir a vaga na Copa do Brasil do ano que vem e se preparar para a Série C. Faltam 4 jogos, 12 pontos. Se fizer 6, entra. Grande Samuel Ura, faz tempo que eu não vejo Samuel, hein? Eu tenho ido menos ao campo também. Precisávamos dessa vitória. Creio que agora um clima mais leve, o futebol vai melhorar. Acredito sempre. Acho que esse é outro ponto positivo da vitória, né? O clima no Guarani estava muito beligerante, né? Tava muito pesado. Tava um negócio, não vou dizer insustentável. O coletivo não começou ainda, mas um fato interessante aqui, os jogadores reservas do Guarani estão treinando. Então, por isso que eu digo para vocês, gente, os jogadores reservas do Guarani estão treinando. São quase meia-noite. Meia-noite. O tamanho da complexidade, da dificuldade de se começar um campeonato tão cedo, de se jogar um jogo atrás do outro, e os jogadores estão lá, no campo do Velon, treinando. Vou deixar a coletiva aberta aqui, ó, para quando tiver eu já coloco ela aqui para a gente ver. Então é isso. Quem não jogou, Luca, os outros estão treinando. Loucura, né? Campeonato, a temporada nem começou. É isso. Qual a conta certa para entrar na Copa do Brasil? Fazer 6 pontos. São 5 vagas para a Copa do Brasil do ano que vem via Paulistão. Só que os times que virarem um ano na Série A, e hoje tem Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Santos, Red Bull, Mirassol, ou seja, tem 6 times. Os times que virarem um ano na Série A já estão automaticamente garantidos. Então, se ficar em 9º, 10º, 8º, se classificar, eu acho que se classificar entre os 8, chance muito grande de estar na Copa do Brasil do ano que vem. Mas se ficar em 9º, talvez 10º, tem a chance também. Porque acho que o importante é jogar a Copa do Brasil com regularidade, né? Não dá outro jeito de ir para a Copa do Brasil ser campeão da Série C, mas aí tem outro campeonato pela frente. Não é por pontuação. Então talvez fazendo 6, vai para 11 fique ali em 9º, 8º, 10º, brigue ali pelo finalzinho. Talvez seja suficiente para ir para a Copa do Brasil, mas aí vai depender da classificação dos times da Série A no regulamento, né? Pezão está na vibe certa, mas o trabalho ao final do Paulista precisa ter uma avaliação criteriosa. É isso. O Paulistão, para mim, é mera preparação para a Série C. Lembrando, hein? Nosso clube de membros aqui no YouTube continua ativo. Já passamos dos 30 membros e já ativamos o sorteio da camisa branca de 2024,
que a gente vai fazer quando atingir 30 membros. Já passamos disso, mas você pode ser membro e vai concorrer à camisa do mesmo jeito. Então tem um botãozinho ali, ó, seja membro, R$5 por mês ou R$15 por mês, vai depender da sua disponibilidade. Você ajuda a gente aqui no Bugrecast a tocar o projeto. Nossa ideia é arrecadar bastante membro para quando chegar a Série C, a gente fazer uma cobertura bem legal. Então, você que está acompanhando a gente aqui, pode se tornar membro, vai concorrer ao sorteio. A hora que a gente... já passamos dos 30, né? A hora que a gente tiver os regulamentos, a data certinho, a gente passa para vocês. Mas deve ser já o sorteio da camisa. Então, clica ali no Seja Membro e faça a sua contribuição para a gente mensalmente, por favor. Será que o Graziano está mais empolgado com os jogos do Guarani ou do São Bernardo? Não sei, cara. Eu acho que ele estava empolgado ontem e hoje, né? Com o São Bernardo ontem e com o Guarani hoje. O time de hoje soube jogar o jogo. Quando foi para ganhar o meio de campo e dar butinada, demos. Quando o Velo ficou amarelado, colocamos a bola no chão e fomos melhores. Concordo. Só acho que o nosso contra-ataque hoje deixou a desejar. Podia ter sido menos sofrido. Eu podia ter resolvido o jogo. É o grande Durigan, lá não, né? Aqui dos Estados Unidos. Ele está ajudando bastante a gente nos bastidores do Bugrecast também. Yuri VP19 se tornou membro. Muito obrigado. Mais um para nossa lista aqui. Estamos indo para os 40 membros, hein? Então, junto conosco para apoiar o Bugrecast aqui. Deixa eu dar mais uma passadinha no chat. Críticas ao Diego Torres. Rafa Briviero. Juizinho é ruim pra caralho. 90% das faltas era contato normal. Caíra Davi, estragou o espetáculo. Pênalti do Vero não foi. Mas no tardar, soma 3 aí. Eu achei que foi pênalti, tá, cara? Talvez a gente discorde aqui nesse lance. Se fosse com a gente ia pedir pênalti no lance. O braço estava aberto, acertou o queixo. É difícil você pular sem abrir o braço, né? Não tem muito o que fazer. Mas eu achei que teve um exagero. Opa, tem uma coletiva rolando aqui ou não? Não, só caiu o sinal do Paulistão mesmo. Daqui a pouco volta. Voltou sem coletiva. O Guarani fez 3 gols, sofreu 4 nesse campeonato. Fez gols em 3 jogos e sofreu gols em 3 jogos também. Boa estatística do Léo. Nosso matemático Leonardo de Souza. 3 gols com 3 jogadores diferentes. E aí, uma coisa para a gente prestar atenção. Eu falei do contra-ataque deixando a desejar, da produção ofensiva deixando a desejar. São 3 gols, 3 jogos diferentes, mas uma coincidência. São 3 gols de bola parada. Vale igual, tá? Vale igual, não tem problema nenhum. Mas acho que é um reflexo que a produção ofensiva ainda não encaixou. O Isaac hoje foi menos participativo do que foi contra o Santos. E a gente esperava que ele repetisse o jogo contra o Santos, hoje não rolou. O Mirandinha continua pouco participativo também, sacrificado pelo esquema, com o Rafael ali meio de lateral. O Guilherme Parede fez o gol de pênalti. O Dentinho entrou muito bem no segundo tempo, na minha opinião, mas não conseguiu terminar as jogadas. O Diego Torres também entrou, mas faltava 10 minutos. Então, assim, do meio para frente, a produção ofensiva tá pobre. Contra o Santos, o time finalizou bastante. Porque o Santos também deixa jogar. Agora, no nosso caso aqui, com times mais fechados, a gente tem que aprender a sair dessa encrenca. Eu até achei que o Matheus, a hora que ele colocou o Diego Torres, eu achei que ele fosse tirar o Natan, que já estava amarelado, recuar o Isaac e colocar o Diego Torres para ter um pouquinho mais de volume ofensivo. Mas não, tirou o Isaac, depois o Diego Torres e deixou o Natan em campo. Mas, e aí, olha aqui, ó, o Luiz Carlos comenta, né? O Maranhão para mim não foi bem. É porque a bola não tá chegando, cara. A saída de bola do Guarani é muito lenta ainda. O time é lento, o time sai de trás lento, dá muito chutão. Então acho que esse ajuste precisa acontecer, precisa de tempo, né? Hoje é quinta, o Guarani já joga segunda. E hoje o jogo fora de casa, segunda também. Então o que vai acontecer? O time volta hoje para Campinas, deve reapresentar amanhã de tarde para ver um vídeo, deve fazer um treino no sábado e já vai viajar no domingo. Vai treinar de que jeito, gente? Vai treinar de que jeito? Não tem como. Hoje a regra fala que esse tipo de contato no rosto é falta. Concordo com a situação que ninguém sobe de braço fechado, mas infelizmente é falta.
Pênalti bem marcado, Kaique França gigante. É isso. É pênalti. Não tem como. O time do Guarani é bom, mas tem que ter mais calma no contra-ataque, principalmente no segundo tempo. Tem que chutar mais pro gol, parar de perder bola besta, como perde, e tentar minimizar as faltas. Bom resumo do Hércules aqui, Hércules Cerejo. Bom resumo conosco. E de coletiva, gente, nada. Zero. Gustavo Henrique Barbosa. Senhores, temos muitos problemas em quase todos os setores, menos no meio da zaga e do gol. Nossos laterais são limitadíssimos e o ataque é inoperante. Gustavo, eu quero acreditar que é uma fase de ajuste. Muito cedo, talvez, para tomar algumas conclusões, mas no gol estamos muito bem e na zaga estamos evoluindo, na minha opinião. Dizer que não tem problema, acho que é meio prematuro. E vamos pensar, hein? Donato não tá jogando. Donato quer unanimidade na zaga. Prestar atenção, hein? Prestar atenção. O ataque é muito ineficiente, não levamos nenhum perigo. Parece que ninguém sabe o que fazer. Acho que esse resultado... Opa, coletivinho aqui. Quem vai primeiro? Infelizmente... Não tem coletivo aí. Acho que o resultado esconde o péssimo jogo. Devagar. Acho que... Eu sei que não foi a produção que a gente queria, mas de verdade o resultado tá ótimo. E se for para esconder, para mim tá tudo bem. É um teste. Talvez a gente possa concluir daqui para frente que não é legal. Mas para mim não tem problema. Performance segue preocupando. Hoje o Matheus Costa acertou muito nas mudanças. Opinião do João Francisco Von Zuben também. Maranhão e Mirandinha são fracos para a Série C. Para conseguir o acesso à Série C, o Guarani precisa de um treinador experiente. Matheus Costa é muito fraco. É a opinião do Alexandre. Calma, Alexandre. Calma. Vamos devagar. Hoje cagamos na cabeça do Pintado. Um abraço pro Bruno, hein? É isso aí. Pintado hoje tomou uma cagada na cabeça na parte do Guarani. Ganhando o derby e do Botafogo, grande chance de classificar. Falei aqui, grandes, não sei, mas existe a chance. Eu acho que com 11 pontos a gente vai estar ali no limite. 12, eu acho que a chance de classificar é quase certa. E outra coisa, critérios de desempate, né? Você vê que hoje nós éramos o penúltimo, ganhamos um joguinho e fomos parar em nono. Subimos 5 posições. Então, tem muita água ainda para rolar nessa série, nesse Campeonato Paulista. DJ Alex, o DJ Alex tá sempre com a gente aqui. Um bom ajuste passa por um bom meio armador, isso não temos. O Diego Torres não acerta um passe de meio metro. Mas tá começando a temporada. Vamos torcer para que ele encaixe e com o tempo vai ganhando ritmo, vai ganhando sequência. Né? Como o Luca, como o Ralf, como todo mundo. Eu acho até o William Farias, ele tá jogando acho que o terceiro ou quarto jogo seguido, titular, jogando os 90 minutos, ou alguma coisa perto disso. Esse é um que daqui a pouco vai sentar um pouquinho no banco para descansar, talvez na própria segunda-feira contra a Portuguesa, não sei. Mas uma hora ele vai ter que sentar para descansar, porque não dá, 36 anos, 37 anos, precisa esfriar um pouquinho, senão machuca. Tá aí o Donato para a gente explicar. Diego Torres e Isaac não amarram a chuteira do... Opa, coletiva? Não. Não, que era 8. Imagina de amigo. Pois é, né? Comparação injusta, né? Se for assim, se a gente for comparar jogador de Série C com alguns dos maiores que a gente teve, aí é fácil. Eu vou dizer uma coisa aqui, dessa sua lista que você pôs aí, nem o Fumagalli engraxa a chuteira. Que dirá o Diego Torres e o Isaac. Então vamos com calma na hora de querer jogar um peso demais nas costas de quem não tem nada a ver com isso. Que mais? Não tinha parado para pensar. 3 gols de bola parada. Matheus Costa vai ter que cuidar da construção ofensiva. Isso me preocupa. E hoje teve chance de fazer gol com bola rolando. Hoje teve vários contra-ataques para poder sair na cara do gol, para poder matar o jogo. E sempre era um passo para trás, um jogador que passava da bola, o time descendo de forma muito lenta. Então, infelizmente, eu acho que teve essa comida de bola. Não sei se eu comentei o Wesley aqui também, nosso novo membro. Obrigado aí, Wesley, mais um.
fazendo parte da família Bugricast. O contrato de produtividade do Ralph é por número de seguidores novos no Instagram? Acho que não. Essa história de Elvis no Guarani, vendo o Diego Torres, olha, não tô achando uma má ideia. Vou falar sobre o Elvis rapidinho, que eu acho aqui, meus 30 segundos, tá? Eu acho que não tem espaço no time para o Diego Torres e para o Elvis, financeiramente, tecnicamente, em termos de saúde. Eu não acredito que o Elvis vai chegar num acordo com o Guarani. Se chegar, legal, vou torcer para dar certo, mas eu acho que isso não vai acontecer. Nós estamos misturando um pouco as coisas aqui, eu acho que ele também está colocando um pouco a pressa. Se acontecer o acordo, beleza, vamos lá. Mas eu acho que não vai acontecer. Eu acho que ele vai acabar indo para outro clube em algum momento da sequência da temporada, né? Lá ele não fica, porque 8 milhões entrou na justiça, um monte de coisa a receber, pressão da família, provavelmente. Então, a única coisa que eu acho é que o próprio goleiro deles, né, o Diogo Silva, eles tiveram a chance de vir para o Guarani, né? Foram relativamente consultados, eles tiveram conversa, o Elvis principalmente teve conversa, o empresário dele conversou com o Guarani, teve a chance de vir antes, né? E aí agora não adianta reclamar, não adianta, enfim, fazer lobby na imprensa, enfim. Então acho que teve a chance, não veio, e acho que ele vai acabar indo para outro clube e não para o Guarani. De novo, se vier, tomara que dê certo, tomara que encaixe, mas o mercado da bola é muito dinâmico. 15 dias atrás, tinham alguns motivos, quando teve a conversa dele com o empresário, tinha alguns motivos, do empresário com o Guarani, tinha alguns motivos para o negócio não dar certo. Hoje, 15 dias no futebol é muito tempo. Talvez a gente tenha a chance de ver o Elvis com a camisa do Guarani, mas aí eu não sei se o Diego Torres joga. Enfim, e outra coisa, hein, galera? Não vamos ficar muito emocionados não, hein? Porque só pode jogar a Copa do Brasil e Série C. Paulistão já jogou, então seria uma contratação lá para abril. Parabéns pelo filhão, melhor coisa da vida. Rodrigo Maia, meu primo? Ou Rodrigo Maia que trabalhou no Correio Popular? Qual dos outros? Ou o deputado, senador Rodrigo Maia? Tá dando o prazer de estar aqui. Se for o Rodrigo, meu primo, um grande abraço para você, para Fernanda, para o Pedro, para o Apinha, para a Aline e para toda a família. Um beijo para vocês. É o Rodrigo do Correio, então não é. O Rodrigo do Correio. Grande. Faz tempo que eu não te vejo, hein, cara? Obrigado pela mensagem aí. Até que de novo, eu tô indo menos ao jogo. Acha que o Elvis quer continuar morando em Campinas pela família já estar adaptado na cidade? Acho que pode rolar. Pode, mas se ele quiser o que ele ganha na ponte, se ele quiser mais ainda, aí é difícil, hein? Não sei se vai caber no nosso orçamento, não. Lembrando que um dos motivos pelo qual a ponte está na draga que está é por não respeitar as receitas que tem ou tinha e equilibrar com as despesas que tem ou tinha. Então, só atrasa salário quem hoje ou no passado promete pagar e não cumpre, acha que tem uma receita e não consegue, enfim, ser compatível com a despesa. Então, não adianta a gente se apaixonar aqui por uma folha altíssima, se não conseguir pagar, daqui 2, 3 anos quem está com transferban somos nós. Então tem que ter disciplina financeira, tem que ter organização de grana, tem recuperação judicial para pagar. Eu sei que tem SAF, discussão, mas até agora não tem nada aprovado. Então, enfim, essa é a minha opinião. E tá sem sofá, mesmo que já tenha... E tá lá sem sofá que o mesmo já tinha sido penhorado, que fecha aquela desgraça, nada como um dia após o outro. Eu fui em Derbinho em 2006, 2007, 2008, antes até, que a torcida dele jogava moedinha pra gente. Falido, não sei o que. Pois é. Daqui a pouco vai ter... Enfim. Temos que respeitar as despesas. Se não der, tchau. Verdade, disciplina financeira, falou tudo. Responsabilidade é isso. Gente, 20 anos atrás o Guarani praticamente faliu porque não respeitou essas coisas. Não respeitou a receita e a despesa. Você não faz isso com a sua vida, não faz? Você não cuida do quanto você ganha versus quanto você gasta? Ou pelo menos deveria? Por que a gente tem que ficar enchendo de dinheiro de jogador caro no elenco se não tem dinheiro para pagar? Então vamos pôr o pezinho no chão. Foi isso que eles fizeram. O Elvis não recebeu um mês de fundo de garantia. Enquanto o Guarani ficou mais de 30, 40 anos sem pagar fundo de garantia, agora tá pagando. Entendeu? Então, vamos respeitar um pouquinho
A disciplina. Sem loucura. Que mais? Vou dar mais uma aleatória aqui. O Maranhão, para mim, não foi bem, já falei, né? A bola não chegou. Hoje é dia que tinha que ganhar jogando bem ou mal. E ganhamos. Grande Davi Dorigan, lá de Taquaritinga. Reinaldo Guerra, ouvindo a Rádio Central, que parece que o argentino que vai dar área. Não gosta de reserva. Bom, mercado ele tem para Série C ou para Série B. Eu acho que, de novo, não tem espaço para o Elvis nem e para o Diego Torres ao mesmo tempo, financeira e tecnicamente. Ó, Matheus, estar em transferban é uma coisa dolorosa, amigos, não recomendo, é péssimo, uma sensação de impotência terrível. Antes que comece a xingar o Matheus aqui, o Matheus é nosso amigo de mais de 3, 4 anos, ele é torcedor do Botafogo, o time dele está em transferban também, graças ao John Textor por não ter pago lá, acho que a compra do Almada, uma coisa assim. Não tem nada a ver com a ponte aqui, o Matheus, tá? Antes que comece a criticar. Precisa arrumar grana para algumas peças para a Série C. Lateral direito, por exemplo. Lateral direito é uma posição muito carente. A gente lembrou aqui o Bruga. Eu acho que vai ser a primeira contratação para a Série C, vai ser um lateral direito. Porque hoje está bem difícil. Vou passar mais uma vez pedindo aqui para você ser membro do Bugrecast no YouTube. Nós temos 2 planos, R$5 e R$15. Você vai ver aí no canal do Bugrecast um botãozinho, seja membro. Nós já passamos a barreira dos 30 membros, que ativava o sorteio de uma camisa igual a essa aqui, só que branca. Então, dá tempo de você participar. Todos os que estiverem membros. Opa, Matheus Costa na coletiva. Só que não tem áudio, né? Vitória importantíssima. Acho que o primeiro objetivo era realmente a gente sair daquela situação incômoda. E o segundo objetivo nosso é a gente buscar esse G8. Que é uma primeira conquista nossa na 8ª rodada, e a gente está entre os 8 primeiros para continuar na competição. O desempenho da última partida nos deu confiança para vir para cá hoje, almejando a vitória. Então, muito feliz pela entrega, pela dedicação e pelo comprometimento dos atletas em campo, que concretizaram esses 3 pontos, que é fundamental numa competição equilibradíssima. Você conseguir uma vitória fora de casa, tem que valorizar tudo que esses atletas fizeram na partida de hoje. Eu vejo que foi um primeiro tempo de muito duelo, muita disputa. Segundo tempo, criaram-se mais espaços. A gente, com a vantagem no placar, teve grandes oportunidades. Faltou um pouquinho de capricho nesse terço final, para nesses momentos que a gente criou, que eu me lembro, a grosso modo de cabeça, 4 contra 3, 3 contra 2 e 2 contra 1. Um acabamento final um pouquinho mais precioso, para que a gente não passe esse sufoco que é normal numa competição equilibrada. Mas eu vejo que foi um jogo muito truncado, de muito duelo, de muita disputa, e tem cada metro a gente ter levado vantagem, ter levado os 3 pontos para casa. Agora sobre o jogo de segunda, né, contra a Portuguesa em São Paulo, sei que você usou os próximos dias aí para pensar só nesse jogo, mas que tipo de jogo? A gente veio para cá sabendo que a gente ia ter hoje muita disposição, muito duelo aéreo. Caiu aí para vocês? Deu uma travada aqui. Dá um toque no chat, por favor. Porque aparentemente voltou. Muita disputa pela segunda bola. O Velo tem uma característica de muito volume em bolas longas, tentando utilizar o Daniel Amorim e os atacantes de lado, que estão sempre procurando dar apoio para ele.
Então eu falei que a gente ia ter que ter muita disposição nesses duelos aéreos de primeira bola, e ia ter que estar muito próximo um do outro para a gente ficar com a segunda bola, para tentar ficar com bola e envolver o Velo. Então requer um jogo de muita atenção aqui, com muitas disputas e muito contato, né? Então a gente ia ter que utilizar muito da força para esses contatos, a gente vencer e ficar com a bola para tentar envolver o Velo a partir do momento que a gente ficasse com bola. Vejo que o nosso próximo adversário é uma característica diferente. É um adversário, primeiro, que fez uma brilhante partida ontem, tive a oportunidade de acompanhar, com alto grau de dificuldade, né? Jogar fora de casa contra um adversário que jogou. Então é uma característica de uma equipe que busca permanecer com a bola, busca pressionar o adversário. Então a gente tem que ser inteligente, saber que cada jogo tem uma história e a sua característica. Vejo que a próxima partida nossa tende a ser de uma característica diferente, e a gente tem que estar muito preparado para a gente buscar pontuar lá no Canindé. Obrigado. Boa noite a todos. Já foi, né? Coletiva curtinha, coletiva sem muita presença aí da imprensa. A gente tentou levar um repórter ali, não chegamos num acordo, mas provavelmente segunda-feira contra a Portuguesa a gente tem um repórter lá, e aí vai conseguir fazer a cobertura como a gente gosta de fazer, né? Até reinvestindo um pouco da contribuição dos nossos membros também. Enfim, o Matheus falou sobre duelos, né? E ganhar duelos foi uma preocupação desde o princípio da formação desse elenco. E eu acho que o Guarani tem evoluído nisso. Tem que tomar cuidado para ganhar duelo não significar ser um time de MMA em campo, né? Mas hora do tranco, da trombada, eu acho que tem certo perfil nesse grupo. Mas, como ele falou, né, contra a Portuguesa vai ser diferente. E mais do que isso, né? Acho que o campo vai estar mais cheio, a Portuguesa vai estar empolgada, tem desfalque, eu sei. Vai ser aquele jogo que os primeiros 15 minutos, bicho, vai ser de pressão. A gente tem que se preparar para isso. Mas vamos deixar para sofrer na segunda, vamos assistir a rodada toda do fim de semana, né? E aí se preocupar com o jogo de segunda-feira, 8 horas da noite aí no Brasil. Vou ter que dar um jeito aqui de conseguir assistir. Mas estaremos aqui mais uma vez na cobertura do BugriCast. Acho que o mais legal disso tudo, dessa vitória, seja para o elenco, seja para a comissão técnica, seja para a direção, seja para a gente, torcedor, é começar a falar, poxa vida, fazer uma continha para se empatar, dá para chegar nos 8, se ganhar, sabe? Eu vi gente falando aqui quantos pontos precisa para classificar, para ir para a Copa do Brasil. Então essa vitória muda um pouco o astral, né? Muda a forma como a gente vê o campeonato. E é 1-0, gol de pênalti fora de casa, praticamente no único chute a gol. Então acho que vamos virar um pouquinho a corneta para colocar a corneta dentro da mochila e vamos apoiar esse jogo de segunda. Depois tem derby, depois tem Botafogo em casa, Botafogo que estava lá embaixo já ganhou hoje também. Porque vamos deixar esse baixo astral para trás, vamos deixar porque não é o melhor futebol que a gente gostaria, não é o mais vistoso, não é o mais bonito, não é o mais produtivo, tem um monte de defeito, o time sai devagar, demora para sair, é um time pesado, é um time lento, lá na frente demora para construir jogada, enfim, série de defeitos. Mas é o nosso time, e a gente quer que ganhe, a gente quer que classifique, a gente quer que seja 1-0 gol de cabeça no escanteio, só que a gente também quer que evolua. Então vamos dosar bem a expectativa, a compreensão. É só o 4º jogo da temporada. A Portuguesa está dando 4.000 ingressos para o jogo. Não sabia, Tiagão, não sabia. Então o ambiente vai estar hostil. Mas tudo bem, o jogo é jogado. Se a torcida ganhasse o jogo, Santa Cruz era campeão mundial. Vamos com calma, vamos respeitar a Portuguesa, que vem empolgada com a SAF aí, um time jovem. Não tem muitas estrelas no time, mas vamos preocupar com o nosso. E vamos torcer pelo nosso. Se der certo, segunda, beleza. Se não der, o mundo não acabou também. O importante é apoiar, principalmente que vem um derby na semana que vem. Vamos com calma. Vamos com calma, porque faltam 4 jogos, é um campeonato hiper traiçoeiro. Você vê, o São Paulo já tá ali beliscando a zona de rebaixamento.
E o São Paulo só tem clássico. Se o São Paulo não tivesse ganho do São Bernardo, gente, rodada passada. Deixa eu ver aqui a classificação. O São Paulo é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. E o Mirassol tá logo ali também, né? E no final de semana tem Palmeiras e São Paulo. São Bernardo e Mirassol. Então, assim, de repente, o São Paulo vai para a zona de rebaixamento no fim de semana, de repente. Então, é um campeonato traiçoeiro pra caramba. Jogando bem ou jogando mal, nós temos que ganhar os jogos. E hoje foi um exemplo disso. E, ao mesmo tempo, cobrar um pouquinho mais de evolução, cobrar um pouquinho mais de progresso. Na defesa, meio campo e no ataque. E sempre acender uma vela para o Kaique França, que nesse começo de ano é o jogador mais querido pela torcida. Rapaziada, são 3 horas de live, 00:20 aí no Brasil. Eu agradeço a presença de todo mundo aqui, todos que se tornaram membros. Rodrigo está perguntando aqui, é verdade a história dos 800 milhões de reais em 20 anos? Mas não é pouco, pois daria 3 milhões por mês, só jogador de Série A. Como competir assim? Eu não sei a proposta ainda. Teve gente falando que a proposta era bilionária. Então, vamos esperar. Já, talvez ela se torne pública. E aí dá pra gente tecer comentários em cima dela, porque com certeza tem muitos outros detalhes nessa proposta. Não é somente uma linha dizendo, vou investir 800 milhões de reais em 20 anos. Deve ter um monte de detalhes contratuais. Quero mais uma vez agradecer a todos que hoje 11 pessoas se tornaram membros aqui do Bugricast. Dá tempo ainda de você se tornar membro, seja no ao vivo, seja no gravado. Só clicar no botãozinho ali, seja membro. Planos de R$5 a R$15 por mês. O Vitor está perguntando quando sorteia a camisa. A gente não contava que ia chegar hoje nos 30 membros. Chegamos e passamos. Então, todos os membros, até uma determinada data que nós vamos escolher, e não vai demorar muito, vão concorrer a esse sorteio. Vitor, muito provavelmente vai ser depois do jogo de segunda-feira. Muito provavelmente. Mas eu vou combinar com o Léo certinho. De repente a gente faz domingo à noite, numa mesa redonda, não sei. Mas, ou pode ser o brinde da semana do derby, não sei. Não vai demorar muito. Eu diria para você que em uma semana no máximo a gente resolveu isso. Para poder. Eu sei, né? Quanto menos gente tiver de membro, mais chance de ganhar, né? Então por isso que todo mundo quer que o sorteio seja logo. Mas a gente vai organizar direitinho e já pensar qual vai ser a campanha, qual vai ser o sorteio, qual vai ser o brinde para a campanha dos 50 ou 60 ou sei lá quantos membros, o próximo sorteio que a gente tiver. Quero agradecer todo mundo que acompanhou a nossa transmissão, acompanhou a nosso pós-jogo. Amanhã tem mais conteúdo todo dia no Bugricast. Muito obrigado pelo bom começo de ano com a gente. Vamos torcer para o Guarani continuar num ritmo de vitórias e segunda-feira tem mais. Fechou? Boa noite para todo mundo. Boa sexta-feira já, né? Já é um sextou. E até a próxima, galera. Valeu para todo mundo.